Olá! Já parou para pensar que a sua assinatura é muito mais do que só o seu nome escrito de um jeito bonito? Na verdade, ela é quase como uma impressão digital da sua escrita. Hoje, a gente vai mergulhar na ciência da grafoscopia para entender como os peritos forenses conseguem ler os segredos que se escondem em cada traço. Pois é, essa é a pergunta que pode valer milhões. Pense em disputas sobre testamentos, contratos, documentos importantes. A grafoscopia pode ser a chave de tudo. Mas afinal, como é que os especialistas conseguem separar o joio do trigo, o verdadeiro do falso? A resposta, como quase sempre, está nos detalhes que a maioria de nós nem nota. É que toda assinatura conta uma história. Não é só tinta no papel, não. É um registro dos seus hábitos musculares, da pressão que você usa, do seu ritmo. E a ciência forense nos ensina justamente a decifrar essa história. E aqui está o pulo do gato de boa parte da ciência forense. O objetivo principal não é só classificar uma coisa, mas sim individualizar, ou seja, encontrar aquelas características únicas que fazem com que uma pessoa ou um objeto seja diferente de todos os outros no universo. E para a gente entender como essa individualização funciona, primeiro a gente precisa deixar bem claras duas palavras que parecem a mesma coisa, mas que na perícia são completamente diferentes: identificação e identidade. Vamos começar com a identificação. Imagina que uma marca foi encontrada numa cena de crime. O perito olha e conclui: isso foi feito por um martelo. Pronto. Nesse momento, ele está fazendo uma identificação. Ele colocou o objeto que fez a marca numa categoria geral, a classe dos martelos. Exato. A marca pertence à classe de todos os martelos do mundo. É um primeiro passo super importante, claro. Mas a pergunta crucial continua no ar, né? Qual martelo específico fez aquela marca? E é para responder essa pergunta que a gente chega na identidade. A identidade vai muito além do grupo. É o processo de encontrar as características únicas que levam a gente até uma única e exclusiva fonte. Olha só como funciona. Tá vendo as marquinhas de uso, os pequenos defeitos no metal? Essas são, digamos, as impressões digitais do martelo. São essas coisinhas únicas que permitem ao perito dizer, com alto grau de certeza, que a marca foi feita por este martelo e por nenhum outro. Isso é determinar a identidade. E essa ideia de que cada coisa no mundo é única, olha, não é de hoje não. Lá no século XIX, um estatístico chamado Catlett já dizia que a natureza nunca se repete. E esse princípio filosófico é a espinha dorsal de muitas áreas da perícia, incluindo, claro, a análise de caligrafia. Certo, agora vamos trazer essa ideia toda para o nosso mundo, para o mundo da escrita. Porque, assim como o martelo, cada um de nós desenvolve, ao longo da vida, uma coisa que os especialistas chamam de personalidade gráfica única. Pensa bem, quando a gente aprende a escrever na escola, todo mundo segue um modelo padrão, né? A letra cursiva da professora, essas são as características de classe. Mas com o tempo, cada um de nós vai se desviando desse modelo, criando os próprios hábitos. E são esses desvios que encareçam ao perito. São as características individualizadoras. E o mais fascinante é que essa personalidade gráfica aparece quase que no piloto automático, de forma subconsciente. Para escrever mais rápido ou com mais conforto, todo mundo modifica um pouquinho as letras que aprendeu. E essas pequenas alterações, repetidas milhares e milhares de vezes, se tornam a nossa marca registrada no papel. Então tá, mas como é que um perito consegue analisar tudo isso? Bom, não é um palpite. É um processo bem sistemático, bem rigoroso, que a gente pode dividir em 3 etapas principais. O processo começa com análise, onde cada escrita é desmontada em seus elementos fundamentais. Depois vem a comparação, que é o confronto direto, lado a lado, entre a escrita suspeita e os padrões que já se sabe que são verdadeiros. E, por fim, a avaliação, que é a etapa mais crítica, onde o julgamento e a experiência do perito entram em campo com tudo. Aqui a gente tem um exemplo prático. De um lado, a assinatura padrão, autêntica. Do outro, a que está sendo questionada. Para quem olha rápido, podem até parecer a mesma coisa, mas o trabalho do perito é justamente encontrar as diferenças e semelhanças que não são nada óbvias. E a análise vai fundo, viu? Os peritos olham a linha de base da assinatura, a inclinação das letras, a pressão que foi usada na caneta, o jeito que os traços começam e terminam. São dezenas de elementos que, quando a gente junta tudo, contam uma história bem detalhada. Então, o ponto crucial é este.
A etapa de avaliação não é uma simples contagem de pontos, tipo um jogo. O perito precisa pesar o significado de cada característica. Sabe por quê? Porque uma única diferença muito fundamental pode valer mais do que 10 semelhanças que são só superficiais. Isso nos leva a uma verdade bem importante sobre essa área. A grafoscopia não oferece certezas absolutas do tipo preto no branco. Ela trabalha no campo da probabilidade. A grande lição metodológica aqui é justamente essa. Qualquer conclusão vai ser sempre probabilística. Não se trata de um sim ou não definitivo. O trabalho do perito é determinar o grau dessa probabilidade, com base no peso de todas as evidências que ele encontrou. E é exatamente por isso que a fase de avaliação é tão delicada e, segundo estudos, a maior fonte de erros. Se a interpretação do perito for enviesada, baseada em achismos em vez de ciência, a conclusão pode ser um desastre. O julgamento técnico e imparcial dele é, sem dúvida, fundamental. E a complexidade não para por aí, não. Um perito precisa levar em conta muitas outras variáveis. Uma doença, o estresse do momento, o tipo de caneta, a superfície do papel, até a posição em que a pessoa estava ao escrever. Tudo isso pode alterar uma assinatura, seja de forma temporária ou até permanente. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para o final. Num mundo de teclados, senhas, biometria, em que a gente escreve à mão cada vez menos, o que acontece com a nossa assinatura? Será que, aos poucos, a gente está perdendo essa forma tão pessoal e tão única de identidade gráfica? Fica aí a pergunta para a gente pensar.